Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Meu nome é Márcia Lux, para quem ainda não me conhece, e aqui é o nosso canal. Eu falo que é o nosso canal porque é a minha intenção compartilhar com vocês aquilo que eu venho estudando, aquilo que eu venho lendo a respeito do comportamento humano. Então, para que isso se torne realidade, eu preciso que você me ouça, interaja comigo. Então, eu vou pedir para você que está chegando e colocando aí o seu gostei e colocando o seu comentário. Depois da nossa live eu vou ver todos os comentários e vou responder, tá bom? E hoje a gente vai seguir com a nossa série, né? Que é de autocuidado e dessa vez o autocuidado mental, a respeito do descanso. Quando a gente fala de descanso, a gente pensa em ficar lá dormindo, né? Descansar a cabeça, o corpo, para uma vida diferente, né? Um dia diferente, uma semana diferente. Mas não necessariamente o descanso tem que ser corporal, físico. O descanso físico é importante, mas o descanso mental é mais importante, sabia? Existe uma doença que foi diagnosticada há pouco tempo e se chama Síndrome de Burnout. Você já ouviu falar em Síndrome de Burnout? Depois eu vou conversar mais a respeito disso, vou fazer uma série só falando sobre Síndrome de Burnout. Mas Síndrome de Burnout é relacionada à exaustão mental, à fadiga no trabalho. Mas a gente não está falando só de trabalho, né? A gente está falando da pessoa como um todo. Então, essa parte do síndrome de Burnout eu vou deixar para uma outra conversa. E hoje eu vou falar sobre o cansaço mental. Acho que todos nós, né, depois dessa pandemia que nunca acaba, não sei se vocês têm essa percepção, mas todo dia continua passando nos noticiários, né, a quantidade de casos de Covid, a quantidade de mortes, parece que não para isso nunca mais, né? Já vamos aí para 2 anos que a gente está nessa situação e isso não acaba nunca, parece que não tem fim e isso vai fadigando a nossa mente, sabia? Porque querendo ou não, a nossa rotina, né, atual, que é de usar máscara, ainda nos lugares públicos, né? Não necessariamente, mas, por exemplo, na condução, no trem, no metrô, no ônibus, também nos lugares de hospitais, na farmácia, né? Tudo que diz respeito à saúde, a gente tem que continuar usando máscara. E era uma prática que a gente não usava antes, né? Então, essa questão de máscara, álcool gel, distanciamento, que são todas essas coisas que a gente incorporou na nossa rotina, querendo ou não, apesar de ser uma rotina, né, isso causa desgaste no nosso cérebro, sabia? Eu fui olhar a respeito desse tema porque eu acho isso muito interessante, a questão do cansaço mental. E eu vou, como sempre, né, eu sempre uso histórias minhas, então eu vou compartilhar com você uma situação que aconteceu comigo. Teve uma fase, um pouco antes, né, da pandemia, vamos dizer assim, uns 3 anos antes da pandemia. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, trabalhar e estudar, ou então depois que eu não estava mais estudando, ter 2 empregos, ter mais de um cliente, né, ao mesmo tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Mas aí começou a chegar uma fase em que eu esquecia as coisas. Se eu não anotava, eu esquecia. E aquilo foi me deixando angustiada. E aí eu cheguei a pensar que eu estava com começo de Alzheimer. Que normalmente a gente fala do Alzheimer, né? Acha que é esquecimento. Depois eu vou fazer um outro vídeo também falando do Alzheimer. As pessoas têm uma visão diferente do que é Alzheimer. Ah, Alzheimer é esquecimento. É muito além disso. Mas isso aí é um papo para outra conversa também. Mas aí voltando no meu caso, né? Aí eu fui no médico e falei assim, doutor, eu tô esquecendo de coisas simples da vida, assim, se eu não anoto, eu não lembro. E eu acho que o cume foi um dia em que eu estava ligando para uma pessoa e eu não lembrava para quem que eu estava ligando. Eu tive que esperar a pessoa atender o telefone para eu falar, é fulano.
e saber quem era. Será que eu estou com um princípio de Alzheimer? Será que eu estou com algum problema cerebral? Tem que fazer algum um eletroencefalograma, né? Alguma coisa? E aí o médico deu risada. E ele falou assim, Márcia, isso é normal. Eu falei, normal? Para mim não é normal. Eu sou uma pessoa que lembro de senha, lembro de fisionomia, sou ótima para fisionomia, para nome não, né? Mas para fisionomia eu sou ótima. Não, isso não é normal. Não, Márcia, é normal. Porque, nos tempos para cá, o que vem acontecendo? Isso a gente já falou em outras conversas, né? A tecnologia, ela veio para ajudar, para somar, mas ela está atrapalhando. Por quê? Porque é um bombardeio de informações, o tempo todo informação, 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 e a nossa mente não está habituada a isso. E isso vai meio que enchendo o nosso HD, sabe? Aí chega uma hora que ele está pela tampa, e aí a gente começa a não guardar informações recentes. Vocês já conversaram com pessoa de idade? Pessoa de idade é muito engraçado. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar, ficar assim um tempo conversando com uma pessoa de idade. O que acontece? Ele lembra de fatos, assim, até como estava o tempo no dia que o filho, que tem 60 anos, nasceu. Ele lembra. E se você perguntar alguma coisa que aconteceu há poucos dias, ou então, o que a senhora comeu ontem no almoço? Puxa, não sei, não lembro. Eu almocei ontem? Não lembro. Por quê? Porque tem dificuldade em processar novas informações. Porque o HD já está cheio, né? A mente já está cheia. Já está cheia de outras preocupações. Então não consegue fixar as informações. As informações, elas chegam e não são retidas. Elas passam despercebidas. E por que antes você conseguia? Porque antes, principalmente criança, né? Criança pequenininho, novinho, você faz uma coisa uma vez, ele já pega a informação. Daqui a pouco já está fazendo igual, está imitando, né, o adulto. E um adolescente, por exemplo, o Marcelo, né, estava comentando comigo que ele ficou impressionado, que uma vez ele teve que pegar e passar 3 vezes a informação para a pessoa. Por quê? E era um adolescente. Porque ele não retinha a informação. Não sei se não estava prestando atenção, ou se, sei lá, esquecia, ele não retinha a informação. Então, o que está acontecendo? A nossa mente está sobrecarregada. E aí, como que a gente pode fazer para dar uma limpada, né, no HD e ficar com a mente brilhando de novo? Então, não perca, até o final desse vídeo a gente vai falar a respeito disso. Mas vamos lá, será que você está sobrecarregado, está precisando de um descanso mental? Eu vou numerar aqui algumas situações, e se você marcar aí pelo menos 4 pontos, você está com problema de cansaço mental. Então, primeiro, você é um tipo de pessoa que falta concentração? Você está fazendo uma coisa aqui, aí daqui a pouco você perde o foco. Se você está com falta de concentração, marca um pontinho aí. Se você não está, parabéns. Você tem um sono ruim? Você é aquele tipo de pessoa que acorda muitas vezes na noite, ou então você dorme igual uma pedra, mas quando acorda está cansado, ou então você demora para dormir, demora muito para dormir. Você demora muito para dormir? Você acorda direto ou você acorda cansado? Dorme, mas acorda cansado. Uma dessas 3 situações. Se você já passou por isso, marca um pontinho aí. Se você dorme super bem, acorda ótimo, parabéns para você. A terceira situação. Você tem aquela sensação de exaustão? Sabe, hoje é quarta-feira. Então, você fala assim, nossa, não vejo a hora de chegar o fim de semana, tô cansado. Parece que eu saí até bem de casa, mas quando eu cheguei, nossa, parece que um trator passou em cima de mim. Você tem vontade de chegar e já ir direto para a cama ou para o sofá. Não tá muito afim de... Ou então vamos para uma balada. Não, pelo amor de Deus, não me fala em balada, né? Eu quero descansar. Você tem essa sensação de exaustão? Se você tem, marca mais um pontinho aí. Se você não tem, tá pronto para balada, quarta-feira, parabéns para você. A quarta situação. Você está sentindo que... Você não, né? As pessoas que convivem com você
Sentem que você anda de mau humor? Ou então com o humor meio vacilante? Você tá bem, daqui a pouco você já se estressa com alguma coisa, fica bravo, fica irritado com facilidade. Às vezes nem é para tanto e você fica estressado. Você tá com pressa, chega na padaria para pegar o pão e tem uma fila, porque o pão ainda não saiu. Vai sair daqui 5 minutos. Isso aí já te deixa irritado? Ou então você tá no trânsito, alguém fecha você e não dá seta, né? Aquilo te estraga o seu dia. Você está sentindo uma certa irritabilidade ou anda de mau humor? E você não era assim antes? Se você está passando por isso, um pontinho aí. Se você não está, parabéns para você. A quinta situação. De vez em quando, você tem dores no corpo inexplicáveis. Por exemplo, o seu colchão é novinho em folha, mas você está sentindo dor nas costas, sente dor nos braços, dor de cabeça, dor de estômago. Você não comeu nada que te fez mal, mas você sente dor de estômago, certo desconforto no estômago, dor de cabeça direto, assim, principalmente no final do dia, dor de cabeça. Você passa por isso? Se você passa por isso, um pontinho aí. Se você não passa, você está show de bola, perfeito. Parabéns para você. Mais um. Dependência de estimulantes. Você é aquele tipo de pessoa que, quando você está assim meio cansado, você toma um café para despertar, ou então toma um energético, ou então está meio estressado, vai lá fumar, né? Que também é uma válvula de escape. Ou então, antes de dormir, para dar uma relaxada, você toma uma bebida alcoólica. Você passa por isso? Se você não, ou então você come açúcar, né? Meu caso. Tá assim meio entediado, sei lá, você vai lá e come açúcar. E quando você não come, você fica irritado. Se você passa por isso, um pontinho aí. Se você não passa por isso, você pode ficar semana inteira sem fumar um cigarro, sem tomar um café, ou sem tomar um estimulante não energético. Parabéns para você. E a última que eu tenho que falar para você é a seguinte. Como é que estão seus hábitos alimentares? Você é o tipo de pessoa que de vez em quando dá aquela vontade louca de comer chocolate ou alguma coisa e ataca a geladeira, ataca a despensa, come até ver a última bolacha do pacote ou o último bombom da caixa? Ou você tá com perda de apetite? De convidar para você ir num rodízio, ou então numa pizzaria? Você, olha, antes até podia fazer isso, mas hoje não estou com vontade. Se eu te perguntar hoje, o que você está com vontade de comer? Eu vou fazer. O que você está com vontade de comer? Você falar, não estou com muita vontade. Você já passou por isso? Um pontinho para você. Se você não passou por isso, tá ótimo. Palmas para você. Então, se você tem mais do que 4 pontinhos aí, e o pior é que quando eu estava fazendo essa reflexão, eu coloquei mais do que 4 pontinhos. Então, você está com exaustão mental, sabia? A exaustão mental, ela não aparece de repente. Ela é uma coisa que vem ao longo do caminho. Tanto que é difícil você diagnosticar, sabia? Quando eu estava pesquisando, né? Eu vi uma doença que eu achei tão interessante. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. A doença se chama clinomania. Você já ouviu falar em clinomania? Sabe o que é clinomania? É aquela pessoa que se sente muito bem deitada. Mas ela não quer ficar deitada porque ela está triste, está com depressão. Ela quer ficar deitada porque ela se sente bem assim. Então o dia está lindo lá fora, mas ela não quer sair. Ela quer ficar deitada, entendeu? Dormindo ou acordada, mas ela não quer ir lá aproveitar o dia. Isso é uma doença, se chama clinomania. Eu nem sabia que existia essa doença. Então, o que acontece? Quando uma coisa excede, né, o normal, ela se torna uma doença. Então, a pessoa que, por exemplo, vive irritada, vive com qualquer coisa, faz ela estourar, ela perder a cabeça, né? Então, uma pessoa contrariada, ela explode de repente e fala, eu vou pedir minha conta. Não pensa, sabe, quando vai agir. Isso não é normal. O normal, pessoas adultas, né, como nós, o que a gente tem que fazer? Tem que ponderar os nossos sentimentos, ponderar as nossas emoções.
Por que eu estou sentindo isso? Como eu posso trabalhar isso? Para isso existem os psicólogos e para isso existem também os psiquiatras. Muitas pessoas têm um certo preconceito em relação a psiquiatra. Ah, psiquiatra é para doido. Isso não é verdade. O psiquiatra, ele pode receitar medicamentos para melhorar o seu humor, para melhorar o seu estado de espírito. Coisa que um psicólogo, infelizmente, não pode. Ele não estudou para isso, ele não sabe até que ponto pode aquela medicação alterar o cérebro da pessoa e com isso o seu estado físico e mental. Então, por isso, o psiquiatra é o mais indicado para indicar medicamentos. Mas a psiquiatria não anda sem a psicologia. Os dois estão intimamente ligados. E também, quem vai no psicólogo não está doido ou não sabe lidar com as emoções. Não é isso. Todo mundo deveria fazer análise um dia, sabia? Porque a gente nunca para pensar nas nossas emoções. Igual o nosso canal aqui. A gente utiliza esse pequeno intervalo de tempo aí, de meia hora no máximo, para falar um pouco e pensar um pouco a respeito da nossa vida e das nossas emoções. Mas ao longo da sua vida, da sua semana, quantas vezes você para pensar como você está se sentindo? Muito difícil, né? Às vezes é mais fácil a gente emprestar o ouvido para o nosso amigo. Escuta, você está quietinho, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema? Posso te ajudar? É mais fácil, às vezes, a gente ouvir do que falar. Porque, às vezes, a gente não quer se expor também, não é? E isso, tudo o que eu estou falando, vai fazendo com que o quê? Vai fazendo com que a sua cabeça, seu cérebro, a sua mente fique congestionada. Então, essa falta de concentração que eu estava comentando, né? Às vezes, por que é? Porque você tem muitas coisas para fazer. Pensa bem, uma mãe, ela não é só mãe. Hoje em dia, a grande maioria trabalha fora. E lá na empresa onde ela trabalha, ela tem as metas para cumprir. Ela tem as tarefas que têm que ser feitas. Mas será que ela consegue se concentrar se o filho dela está doente em casa? Será que o homem que trabalha fora e está lá cheio de dívidas e com problemas em casa também, será que ele consegue se desligar? Ah, mas a gente não pode levar os problemas de casa para o trabalho. Concordo. Isso é o que reza a lenda. Isso seria o mundo ideal. Mas às vezes a gente não consegue desligar. E aí você não consegue se concentrar naquilo que você está fazendo. Quantas vezes já aconteceu com você? Comigo acontece direto. Você sai de casa, fecha a porta. Quando você está lá na rua, você fala, será que eu fechei a porta? Aí você volta para ver se fechou. Por quê? Na hora que você estava naquele ato ali, fechando a porta, você não estava concentrado. Você estava fechando no piloto automático. Você estava fechando, mas estava pensando em outra coisa. Então, a falta de concentração, às vezes, é a mente que está muito sobrecarregada. Então, não é que você está doente, é que você não está prestando atenção no agora. Você está com a cabeça em outro lugar. Você está fazendo as coisas aqui, mas está com a cabeça em outro lugar. Por isso que você tem falta de concentração. Às vezes a gente fala, estou doente, estou com falta de concentração. Às vezes é só uma questão de ajuste aí. Viva o agora. Não fica nem lá no presente, no futuro, o que eu tenho que fazer, e nem pensando no que está feito. Viva o presente. Isso aí vai melhorar a sua concentração. Questão do sono ruim. Você sabia que existe uma prática que chama higiene do sono? Eu não sabia disso. Porque eu tenho uma dificuldade. Os meus dentes, eles têm até tão cerradinhos, você acredita? Por quê? Porque eu arranjo os dentes. Eu arranjo os dentes para dormir. Descobri isso há uns anos atrás, sabe? E já estou tratando a respeito disso. Mas a questão de ranger os dentes, né? A questão do sono ruim. Então foi aí nessa fase que eu descobri essa questão da higiene do sono. Eu duvido que você vá para a cama e não fique com o celular ali do lado. Nem que seja para servir como despertador para você acordar no dia seguinte. Não é verdade? Eu sou assim. Mas agora eu estou mudando a respeito disso. Por quê? O fato do celular estar ali do seu lado, isso aí vai tirando a sua atenção, sabia? E vai te deixando preocupado também. Já aconteceu às vezes de você
ter um compromisso no dia seguinte. E você tá tão assim, preocupado com aquilo, que você acorda antes do despertador ligar. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque você está preocupado. E aí você não tem um sono tranquilo. Isso aí acontece muito quando a gente é criança, né? Olha, amanhã nós vamos passear, nós vamos viajar. Aí a criança nem dorme direito. Fica ali pensando na viagem. E a gente, como adulto, às vezes leva problemas para a cama. Eu tenho que pagar aquela conta, como é que eu vou fazer com aquele serviço? E isso aí também atrapalha o sono. Então, a higiene do sono, né, que eles fomentam é o seguinte: sabe quanto tempo você tem que ir se desligando das coisas para você dormir? 1 hora antes de você dormir. A gente não faz isso. Então, assim, 1 hora antes de dormir, você tem que já começar a se preparar. Então, como é que seria esse começar a se preparar? Você tem que tomar um banho relaxante, um banho quentinho, morno, nem pelando, nem frio. Morno, para relaxar a sua musculatura. Depois, lembra quando a gente era criança que falava assim, tomar um leitinho quente? Então, uma bebida quente. Pode ser o leitinho, café não, hein? Pode ser o chocolate também não, que também é estimulante. Mas um chazinho quente, um leitinho quente. E você vai dando indicações para o seu corpo de que ele tem que começar a entrar no módulo off. Tem que começar a se desligar. Nada de ficar assistindo notícias ruins ou filmes de terror antes de dormir. Dizem que é muito nocivo ter uma televisão no quarto. Então, assim, tem que tentar desligar a televisão um pouco antes de dormir. Não desligar e dormir, né? Senão você não consegue dormir. Então, tem que tentar evitar essas coisas. De preferência, ler alguma coisa para ir dando um pouquinho de sono na leitura. Ouvir música para você ir relaxando. E aí sim, na hora de dormir, desligar todas as luzes, porque parece que não, mas qualquer luz que esteja acesa vai fazer com que o seu corpo entenda que ainda não é o momento de se desligar. Por que é quando as crianças, né, os mais novos, quando eles dormem é que crescem? Vários hormônios agem na hora que a gente está dormindo. E um sono que não é reparador, ele dá problemas no nosso físico. Então, se você dorme mal, se você acorda cansado, alguma coisa está acontecendo. Tem que fazer alguma coisa para que a higiene do sono aí, para você conseguir se desligar. A questão do mau humor e da irritabilidade. O que está deixando você de mau humor? Hoje aconteceu um episódio que depois eu fiquei pensando, que coisa idiota. Eu estava num atendimento e uma pessoa veio e me interrompeu. Eu estava conversando com a pessoa, né, o cidadão, e uma pessoa veio e me interrompeu, pediu para fazer uma coisa. Veio a primeira vez. E aí eu perdi um pouco o foco do que eu estava falando para o cidadão, sabe? Aquilo me deixou irritada. Aí depois, não satisfeito, ele veio a segunda vez e me perguntou outra coisa. E aquilo foi tirando minha concentração e aquilo foi me deixando muito irritada. Mas não tinha necessidade de tanta irritação. O que eu podia ter feito naquele momento? Eu podia ter feito o seguinte, não dado atenção para a pessoa, ou então parar o meu atendimento. O que você quer? Assim que eu terminar, eu vou atender o seu pedido. E continuar atendendo. Mas aquilo me afetou de uma tal maneira que eu fiquei assim, uns 10 minutos irritada com aquilo. E não tinha necessidade daquilo. Então assim, como que você está trabalhando as suas emoções? Qualquer coisa te irrita. Eu ainda bem fiquei irritada só 10 minutos. Aí depois eu parei e pensei, que coisa idiota, como eu agi de maneira infantil, né? E aí eu mudei minha conduta. Mas como você tem agido? Você é rápido, assim como eu, para ver que você está errado e muda a estratégia? Ou você fica remoendo aquilo ali um tempão? Vamos começar a agir de maneira diferente, não para agradar o outro, mas para fazer benefício para a gente mesmo. A questão das falhas de memória, né? Entenda que as coisas estão muito dinâmicas e aquilo que eu falei no começo, é muita informação para a nossa mente. Então não tem problema nenhum você anotar as coisas. Por que você tem que ficar se preocupando com data de aniversário de alguém? Anota! Assim você não esquece. Ou então senha do banco. Ai meu Deus, ainda mais quando é letra e número, né? E que não é você que coloca, é o banco que impõe que seja aquilo. Por que você não anota? Anota, então não tem problema nenhum você anotar as coisas para se lembrar. O que irrita você é você não se lembrar.
e perder algum compromisso, ou então esquecer alguma senha, e aí ter que ir atrás para poder formatar. Então, assim, não conte muito com a sua memória. Até os jovens estão com problemas de memória. Então, não fique se autoflagelando, achando que você está velho, que não lembra de nada. Para com isso, você é jovem e você pode usar sua mente para outras coisas, né? Mais importantes do que ficar guardando senha. E a questão da dependência de estimulantes e tudo mais. Às vezes a gente usa muito medicamento para dormir, né? Hoje em dia a maioria das pessoas, depois que teve essa questão da pandemia, adquiriram depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, tudo bem, também não tem problema nenhum você depender de remédio para dormir ou para ter um dia mais tranquilo, mas que isso não se torne até o fim da sua vida. Você tem que começar a trabalhar suas emoções para se livrar desses medicamentos também. Porque a vida continua. Os problemas também vão continuar. Não adianta você achar que tudo vai melhorar, porque as coisas vão melhorar, mas sempre vão ter desafios. Eu sempre comento e brinco, né, que o eletrocardiograma, né, a batida do nosso coração, é altos e baixos. Então, vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de tristeza. E você tem que saber como lidar com esses momentos de tristeza. Então, de tudo isso que eu falei, se eu tivesse que fazer um resumo para você nesse momento, seria o seguinte: divirta-se. Divirta-se a qualquer momento do dia. Não precisa ficar esperando chegar o fim de semana para você ter um momento de relaxamento, de prazer. Ah, mas hoje é quarta-feira. Tudo bem, é quarta-feira, vamos comer pipoca. Ah, mas isso aí vai sair da minha dieta. Um dia diferente, por que não? Isso aí ajuda a estimular a mente, sabia? Quando você tem vários exercícios mentais, depois a gente vai gravar um vídeo sobre isso também. Tem vários exercícios mentais para você desafogar a sua mente. Fazer joguinhos de computador, mas não pode ficar viciado, né? Só consigo dormir depois que eu jogo 2 horas de joguinho de videogame, Candy Crush, essas coisas. Aí não, né? Mas joguinhos de computador, ouvir música. A gente tem aqui na nossa página, né? Tem um vídeo falando sobre mindfulness, que também é uma prática ótima de meditação para você também desopilar a mente. Nunca você vai deixar de pensar. O ser humano é um ser pensante. Eu vou tentar não pensar em nada. Só o fato de falar não pensar em nada, você já está pensando em alguma coisa. Então, assim, a sua mente sempre vai estar ocupada com alguma coisa. É da natureza humana isso. Mas você tem que começar a entender que os momentos que você pode usar a sua mente para benefício próprio. Então, por exemplo, antes de dormir, não é um bom horário para você ficar pensando em resolver problemas. Apesar que às vezes, né, quando está tudo quietinho, você está calmo lá, aí parece que surgem as respostas, né, das situações da vida. Mas tente ter um momento para isso, sabe? A gente fala de ócio criativo, também já falamos sobre esse assunto. Às vezes, você fazer nada é fazer muito. Então, ao longo do seu dia de trabalho, tenha pequenas pausas. Tá sufocante aquela rotina? Levanta, vai lá tomar água. Em vez de você deixar a garrafinha de água lá do seu lado, levanta, vai lá no bebedouro, vai tomar água, vai conversar com alguém, trocar uma ideia. Isso aí faz com que você desopile um pouco a mente. Antes de dormir, faz aquele exercício da higiene do sono. Para mim, ajudou bastante. Tenta não ficar comendo coisas estimulantes antes de dormir. Chocolate, café, chamate também tem cafeína. Isso estimula você antes de dormir, aí você não vai conseguir ter um bom sono. Tenta praticar algum exercício físico. Já está mais do que comprovado de que a atividade física, ela melhora os neurônios, ela ajuda as ligações sinápticas. E isso faz com que você se sinta melhor, não se sinta tão exausto. Às vezes a gente se sente exausto por causa que a nossa mente está cansada. Mas faça alguma coisa para descansar a sua mente. Adquira um hobby novo. Eu já falei, né? O meu é origami. Quando eu faço origami, eu desligo do mundo. O que você faz que você desliga do mundo? É uma coisa que te dá prazer. Quando você vai olhar no relógio, nossa, já passou tudo isso de tempo, né? Nossa, já passou tudo isso de tempo. 29 minutos que eu tô aqui falando. Olha, esse assunto não tem fim. Mas a gente pode conversar em outros momentos a respeito disso.
O que eu quero que você agora pense é a respeito de quais as maneiras que você pode fazer para descansar sua mente. Um hobby novo, passear mais, fazer algumas coisas diferentes ao longo do dia, ou mesmo um dia da semana, cuidar de você, ter um dia de spa da beleza, fazer um spa no cabelo, né? Fazer um penteado novo, melhorar a sua aparência física, fazer uma massagem. Eu sou massoterapeuta. O que você gostaria de fazer para melhorar a sua qualidade de vida e ajudar no seu descanso mental? Quero que você escreva aí pra gente, tá bom? Quero ver o seu comentário e eu vou responder com todo amor e carinho. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado aqui comigo até agora, ouvindo eu falar a respeito de descanso. E nos próximos episódios aí do nosso autocuidado, vamos falar de outras coisas, a respeito de alimentação, por exemplo, que é uma coisa que pode ajudar você física, mental e até espiritualmente, sabia? Então não perca aqui no nosso canal. Um beijo no seu coração. Tenha um dia, uma noite, uma tarde abençoada e até a próxima. Tchau!